Senhor Duran, sei quem o senhor é e o que sua família fez. Ana Maria sussurrou as palavras com o coração batendo forte no peito, enquanto colocava o prato de petiscos na mesa discreta do restaurante Sabor da Alma. Junto ao prato ela deslizou um pequeno bilhete dobrado, sentindo o papel queimar em seus dedos. Ricardo Duran, disfarçado com roupas simples que não escondiam sua aura de poder, congelou por um instante. Seus olhos, acostumados a intimidar adversários em salas de reunião, demonstraram uma rara e genuína surpresa. Ele levantou o rosto, encarando a jovem que já se afastava com uma postura digna, apesar do tremor visível em suas mãos. A audácia dela o deixou perplexo. Quem ela pensa que é? Mais uma oportunista? Estava acostumado com chantagens veladas e pedidos disfarçados, mas havia uma firmeza no olhar dela que não condizia com a imagem de uma simples golpista. Aquele restaurante era seu esconderijo, seu pequeno santuário de normalidade, e agora, até mesmo aquele refúgio, havia sido violado por um fantasma do passado que ele nem sabia existir. Ana Maria sentia as pernas tremerem enquanto voltava para a cozinha, o som dos pratos e talheres parecendo distante. A imagem de sua irmã mais nova, Sofia, tão frágil na cama do hospital, lhe dava uma força que desconhecia possuir. As contas médicas se acumulavam como uma montanha intransponível, e a doença rara de Sofia não esperava por soluções lentas ou burocráticas. A voz doce da irmã ecoava em sua mente, repetindo a pergunta que partia seu coração todas as noites. Ana, quando vou poder correr como as outras crianças? Aquele ato desesperado no restaurante não era por ganância ou vingança, mas por amor incondicional. Era a única carta que tinha para jogar, um segredo de família sussurrado por sua avó em seu leito de morte, uma história de injustiça que assombrava sua família há gerações. A dignidade era tudo o que lhes restava, e ela estava disposta a arriscar aquela última posse pela saúde e pelo futuro de sua amada irmã. De volta à sua mesa discreta, Ricardo desdobrou o bilhete com dedos hesitantes, o coração batendo de forma incomum. A caligrafia era simples, quase infantil, mas as palavras eram como pedras afiadas, precisas e dolorosas. O texto falava de uma dívida antiga, de terras tomadas de forma cruel, e de uma promessa quebrada por sua família décadas atrás. Ele bufou, amassando o papel com uma raiva inicial. Era o mesmo roteiro de sempre, a mesma ladainha de ressentimento que os ricos ouvem a vida toda. No entanto, um nome específico mencionado no bilhete, o de uma pequena propriedade rural chamada Recanto das Flores, fez seu sangue gelar. Era um nome que ele não ouvia desde a infância, um eco distante de conversas que seu avô costumava ter a portas fechadas com seus advogados. Aquele detalhe insignificante transformou a irritação em uma curiosidade inquietante e perigosa. Talvez, apenas talvez, aquilo não fosse apenas mais uma tentativa de extorsão bem pesquisada. Ricardo não conseguiu mais comer. A comida, antes deliciosa e reconfortante, agora tinha um gosto amargo de cinzas em sua boca. Ele não era um homem de deixar pontas soltas ou permitir que mistérios o perturbassem. Levantou a mão e fez um gesto discreto, quase imperceptível, chamando a garçonete de volta à sua mesa. Seu rosto havia se transformado completamente. A fachada de cliente comum desapareceu, dando lugar à máscara fria e calculista do CEO do Grupo Duran. O ar ao redor da mesa pareceu ficar mais denso, mais frio. Ana Maria respirou fundo, sentindo o olhar de todos os seus colegas sobre ela, e se aproximou, preparando-se para a tempestade que sabia que viria. Ela sabia que este momento chegaria. A diferença de poder entre eles era um abismo profundo, mas ela não recuaria. Tinha que ser forte por Sofia. Aquele confronto definiria tudo, e ela não podia demonstrar a menor fraqueza. O que você quer? Dinheiro? A voz dele era baixa, quase um silvo, carregada de uma autoridade que esperava sublime, lição imediata e total.
Diga o preço e acabe com esse teatrinho ridículo. Eu não tenho tempo para joguinhos, senhorita. Seja direta, quanto custa o seu silêncio? Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que seja benéfico para você e que me permita terminar minha refeição em paz. Ele a olhava de cima a baixo, seus olhos avaliando-a como se ela fosse um item em uma planilha de negócios, um problema a ser resolvido com um cheque poupudo, uma inconveniência a ser eliminada. A humilhação implícita em suas palavras foi como um tapa no rosto, a presunção arrogante de que tudo e todos no mundo tinham um preço que ele podia pagar sem pensar duas vezes. Aquele desprezo era a arma que ele sempre usava. Apesar do medo que lhe gelava a espinha e fazia seu estômago revirar, Ana Maria ergueu o queixo, encontrando seu olhar sem piscar. A dignidade de sua família era a única coisa que o dinheiro dele não podia comprar, a única herança que lhe restava. Eu não quero seu dinheiro, Sr. Duran, respondeu ela, sua voz surpreendentemente firme, embora tremesse por dentro. Eu quero justiça. Quero que o senhor saiba o que foi feito com a minha avó, o que a sua família tirou da minha. Isso não tem preço. Suas palavras pairaram no ar, desafiando a lógica do mundo dele, onde cada problema tinha uma solução financeira, onde cada consciência podia ser comprada. A sinceridade em sua voz o desarmou por um segundo. Ele esperava uma negociação, um número, uma chantagem clara. O que recebeu foi uma declaração de princípios, algo com que ele raramente lidava em sua vida blindada. Ricardo a observou em silêncio por um longo momento, os olhos semicerrados. Aquele olhar não era de raiva, mas de uma análise profunda e desconcertante. Ele tentava encontrar uma brecha, um sinal de mentira ou ganância no rosto daquela jovem, mas só via uma determinação exausta e uma dor genuína, que parecia vir de um lugar muito profundo. A situação era inédita para ele. Estava acostumado a lidar com tubarões, com executivos e advogados que falavam a mesma língua do poder e do dinheiro. Aquela garçonete, com seu uniforme simples e sua coragem inesperada, era um enigma indecifrável. A firmeza dela o intrigava e, ao mesmo tempo, o irritava profundamente. Ele estava fora de seu elemento, e essa perda de controle era algo que ele detestava com todas as suas forças. O que aquela mulher realmente queria se não era dinheiro? A pergunta o assombrava. Aquele impasse no restaurante modesto era o início de uma batalha que nenhum dos dois poderia prever em sua totalidade. O bilhete continha mais de o que uma acusação. Ele mencionava detalhes que ressoavam com as histórias fragmentadas que Ricardo ouvia na infância sobre a época difícil da família. Eram sussurros que ele sempre ignorou, considerando-os relíquias de um passado irrelevante para o presente de sucesso. Agora, esses sussurros voltavam com a força de um grito na voz daquela mulher determinada. Ele tentava racionalizar, dizer a si mesmo que era uma coincidência, que ela era apenas uma golpista muito bem informada. No entanto, uma parte dele sentia que havia uma verdade incômoda ali, uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado de verdade. Aquela dúvida era um veneno lento, começando a se espalhar por suas veias. Ana Maria percebeu a hesitação dele, a pequena rachadura em sua armadura de arrogância, e decidiu arriscar tudo. Ela sabia que precisava apresentar algo concreto, algo que ele não pudesse descartar como uma simples fantasia ou uma invenção desesperada. Sua voz baixou para um tom confidencial, mas cada palavra era carregada de um peso histórico. Minha avó não me deixou apenas histórias, senhor. Ela me deixou a prova do que estou dizendo. Uma prova que o senhor não poderá negar ou comprar com todo o seu dinheiro. A menção de uma prova tangível mudou a dinâmica da conversa instantaneamente. Não era mais a palavra dela contra a dele. Agora, havia um elemento físico na equação, algo que poderia ser verificado, analisado. A curiosidade de Ricardo, antes uma faísca, agora se tornava uma chama que ele não conseguia apagar. Te comoeve esta história? Deixa tu like e suscríbete. Seguimos.
Eu tenho uma fotografia, ela revelou, e a palavra pareceu ecoar no silêncio que se formou entre eles, sobrepondo-se ao murmúrio do restaurante. Ela é antiga, um pouco amarelada pelo tempo. Mas a imagem é clara. Mostra minha avó ainda uma moça ao lado do seu avô, o patriarca dos Duran. E ao lado dele, sobre uma mesa, está o documento original de propriedade das terras que pertenciam à minha família. A ação o atingiu como um soco no estômago. Não era uma acusação vaga. Era uma cena específica, um objeto real que conectava diretamente suas famílias de uma forma que ele não podia ignorar. A menção do avô dele, um homem que ele idolatrava e temia em igual medida, tornava tudo ainda mais real e perturbador. Aquela imagem, se realmente existisse, poderia abalar os alicerces sobre os quais o Império Duran foi construído. A mente de Ricardo mergulhou em um turbilhão de memórias esquecidas. A palavra o transportou para uma lembrança nebulosa de sua infância. Ele se viu criança, na biblioteca imensa e proibida de seu avô, um lugar que cheirava a couro e segredos. Lembrava-se de ter visto o velho patriarca olhando para uma imagem antiga, seu rosto com uma expressão indecifrável, um misto de orgulho e uma sombra de melancolia que ele nunca entendeu. Seria a mesma imagem? A possibilidade o assustou profundamente. Aquilo deixava de ser um problema externo, um negócio a ser resolvido, e se tornava uma questão íntima familiar. A história daquela garçonete estava se entrelaçando com a sua própria de uma maneira que ele não podia mais ignorar. A dúvida se instalou de vez em seu coração. E se a fortuna de sua família tivesse sido construída sobre uma injustiça tão profunda e dolorosa? Naquela noite, o contraste entre os dois mundos era absoluto e gritante. Enquanto Ricardo andava de um lado para o outro em sua cobertura de luxo, com a cidade de São Paulo brilhando a seus pés como um tapete de diamantes, Ana Maria chegava em seu pequeno e humilde apartamento em um bairro operário. O cheiro de sopa aquecia o ambiente simples, mas acolhedor. Sua mãe, de rosto cansado, mas com olhos gentis e cheios de amor, a esperava com um abraço. No quarto, Sofia dormia um sono frágil. Sua respiração suave um som precioso. A visão da irmã lhe deu a certeza de que estava fazendo a coisa certa. A luta não era apenas por terras ou por um passado distante, era pelo futuro de Sofia, pela chance de uma vida sem dor e sem medo. A riqueza de Ricardo era vasta, mas a determinação de Ana Maria, nascida do mais puro amor, era infinita. A fragilidade de Sofia era um lembrete constante e doloroso do que estava em jogo. Ana Maria sentou-se ao lado da cama da irmã, ajeitando o cobertor fino sobre seu corpo pequeno. A menina se mexeu e abriu os olhos sonolentos, buscando a mão da irmã na penumbra. "Tenho medo de você me deixar sozinha no hospital", sussurrou a pequena, sua voz embargada pelo sono e pela ansiedade que a doença trazia. Ana Maria engoliu um nó na garganta e sorriu, tentando transmitir uma segurança que estava longe de sentir. "Eu nunca vou te deixar sozinha, meu amor. Nunca. Eu prometo." A promessa pesava em seus ombros como uma rocha. Para cumpri-la, ela teria que enfrentar um gigante, um sistema inteiro projetado para proteger homens como Ricardo Duran e esmagar pessoas como ela. Mas, por Sofia, ela se tornaria inquebrável, uma fortaleza. Assim que voltou para seu escritório, Ricardo fez a ligação que sempre fazia quando um problema surgia e precisava ser eliminado. Do outro lado da linha, a voz calma e iedosa de seu advogado Dr. Ernesto Vargas, soou como o deslizar de uma lâmina. Ricardo relatou o encontro tentando minimizar o impacto que a história e a convicção da garçonete tiveram sobre ele. "Ricardo, isso é um absurdo completo", disse Dr. Vargas com desdém. "Uma garçonete qualquer tentando extorquir a família Duran com uma história fantasiosa? É o golpe mais velho do mundo. Vamos esmagá-la. Me dê o nome dela. Vou enviar um assistente com uma oferta ridícula, o suficiente para ela sumir. Se recusar, nós a destruímos na mídia. Em uma semana, ninguém mais acreditará nela."
A estratégia era brutalmente simples e geralmente muito eficaz. Ricardo concordou, mas uma parte dele se sentiu profundamente desconfortável com a frieza calculista do plano. Faça o que for preciso, Ernesto, disse ele, mas sua voz não tinha a convicção de sempre. As palavras de Vargas faziam sentido no mundo dos negócios, um mundo que ele dominava. Contudo, os olhos de Ana Maria, cheios de uma dor que parecia tão real e genuína, continuavam a assombrá-lo. Pela primeira vez em sua vida, ele questionou o manual de operações da família Duran. Impulsivamente, foi até a velha biblioteca de seu avô, vasculhando prateleiras empoeiradas que ninguém tocava há anos. Ele procurava por algo que pudesse provar que ela estava mentindo, para poder dormir em paz. No fundo, porém, talvez estivesse procurando uma confirmação, uma peça que se encaixasse no quebra-cabeça perturbador que ela lhe entregou. No dia seguinte, a atmosfera no sabor da alma estava tensa, carregada de uma eletricidade incômoda. Ana Maria trabalhava com um nó no estômago, esperando a qualquer momento uma retaliação. A tortura da espera não durou muito. Na hora do almoço, um carro preto e luxuoso, com vidros escuros, parou em frente ao restaurante modesto. Dela saiu um homem de terno caro e expressão severa, Dr. Ernesto Vargas em pessoa. Ele entrou no estabelecimento como se fosse o dono, seu olhar de desdém varrendo o ambiente popular. Onde está a senhorita Ana Maria? Sua voz cortou o burburinho do salão. Todos os olhares se voltaram para ela, curiosos e apreensivos. Naquele instante, Ana Maria soube que a guerra havia sido declarada. O inimigo agora sabia seu nome e onde encontrá-la, e não hesitaria em atacá-la em seu próprio território. Dr. Vargas a levou para um canto, longe dos ouvidos curiosos, sua postura emanando uma ameaça silenciosa. Sem rodeios, ele colocou um envelope grosso sobre a mesa. O Sr. Duran é um homem generoso. Ele entende que pessoas em situações difíceis podem cometer erros de julgamento. Aceite isso, disse ele, empurrando o envelope em sua direção com a ponta dos dedos. É um acordo de confidencialidade. Uma quantia generosa para você recomeçar sua vida em outro lugar e esquecer que a família Duran existe. Ana Maria nem sequer olhou para o envelope. Seus olhos estavam fixos nos do advogado, frios como gelo. Eu já disse ao seu chefe. Não é sobre dinheiro. Com um gesto firme, ela empurrou o envelope de volta para ele. Não estou à venda, doutor. E a memória da minha avó também não. A máscara de civilidade de Dr. Vargas caiu, revelando um rosto contorcido de uma raiva fria e controlada. Você é uma tola, uma completa idiota, ele sibilou, sua voz baixa e cheia de veneno. Você não tem a menor ideia de com quem está mexendo. Acha que pode desafiar o grupo Duran e sair ilesa? Nós vamos garantir que ninguém mais nesta cidade lhe dê um emprego. Vamos expor você como a golpista que é. Sua vida vai se tornar um inferno. Você vai se arrepender do dia em que nasceu. A ameaça era explícita, brutal, sem disfarces. Ele queria destruí-la, aniquilar sua reputação e sua capacidade de sobreviver, para fazê-la pagar por sua insolência e por desafiar a ordem natural das coisas, onde os poderosos sempre vencem. Ele se levantou abruptamente e saiu, deixando um silêncio pesado para trás como o rastro de uma serpente. Os outros funcionários e alguns clientes que ouviram parte da discussão agora olhavam para Ana Maria com uma mistura de pena, desconfiança e medo. A semente da dúvida que Vargas queria plantar foi semeada com sucesso no pequeno mundo dela. Em questão de minutos ela passou de uma colega querida para uma encrenqueira, uma ameaça à paz do lugar. Ela se sentiu completamente isolada, marcada por um estigma invisível. A humilhação pública, mesmo que em pequena escala, começou ali. A primeira batalha a deixara ferida e abalada, mas não derrotada. Ela sabia, com uma certeza assustadora, que aquele era apenas o começo das dificuldades.
Naquela noite, em seu quarto, Ana Maria abriu a pequena caixa de madeira onde guardava seus tesouros mais preciosos. Lá dentro, envolto em um tecido de seda desbotado, estava o objeto que representava sua única esperança e sua maior herança. Ela o pegou com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Olhar para o rosto jovem de sua avó, capturado para sempre no papel amarelado, renovou suas forças. Aquilo não era apenas um pedaço de papel, era um legado de resistência, um testemunho silencioso de uma grande injustiça. Observando Sofia dormir, com o coração transbordando de um amor protetor, ela fez uma promessa silenciosa à irmã. Prometeu que a justiça seria feita, não por vingança, mas por direito. Sua determinação se solidificou, transformando-se em uma armadura de aço. A batalha pela alma de sua família estava oficialmente declarada. As palavras do advogado ecoaram na mente de Ana Maria por dias, como um veneno lento. Cada cliente que entrava no restaurante parecia olhá-la com suspeita, cada sussurro no salão parecia ser sobre ela. O dono do Sabor da Alma, um homem bom mas temeroso de problemas, a chamou para uma conversa particular. Ana, eu gosto de você, mas não posso ter esse tipo de atenção aqui. O que está acontecendo? Ele perguntou, a preocupação vincando seu rosto. Ela tentou explicar, mas sentiu que a confiança dele havia sido irremediavelmente abalada. A ameaça do Dr. Vargas não era vazia. Ele estava envenenando seu pequeno mundo, isolando-o aos poucos. A humilhação era sutil, mas constante, como uma tortura psicológica que se espalhava lentamente, fazendo-a duvidar de si mesma e de sua luta. Aquele era o poder deles, destruir vidas sem sequer levantar a voz. Ricardo, por sua vez, não conseguia encontrar paz em sua cobertura luxuosa. Ele tentava se convencer de que a garota era apenas uma golpista, que sua equipe resolveria tudo com a eficiência de sempre. Mas a imagem dela, desafiando-o com nada além de sua dignidade, não saía de sua cabeça. Ele se pegou revirando os arquivos antigos de seu avô, uma seção da biblioteca que ninguém tocava há décadas. Em uma gaveta secreta de uma escrivaninha imponente, encontrou um velho mapa das propriedades originais da família. Para sua surpresa, havia uma área M, arcada com um símbolo diferente, uma anotação quase apagada à margem com as iniciais de outra família. Seria apenas uma coincidência? Aquela pequena descoberta era a primeira rachadura em sua armadura de certeza. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento de que estava à beira de um abismo familiar. Você está obcecado com essa história, Ricardo, disse sua tia Cláudia Duran, durante uma reunião tensa na sede do Grupo Duran. Estamos prestes a fechar o maior acordo de nossa história, e você está distraído com uma garçonete qualquer. Vargas já me informou da situação. Resolva isso. Esmague-a se for preciso, mas não deixe que isso se torne um escândalo. A voz de Cláudia era como gelo, cortante e desprovida de qualquer emoção. Para ela, aquilo não era uma questão de justiça, mas de controle de danos. A reputação do império familiar era a única coisa que importava. A pressão dela era imensa, lembrando-o de que ele era o guardião de um legado que ela não permitiria que fosse manchado. O que ele não sabia é que essa pressão o levaria a tomar uma atitude drástica e impensada. Ana Maria sentiu o cerco se fechar ao seu redor. As horas no trabalho foram reduzidas, as gorjetas diminuíram drasticamente, e seus colegas a tratavam com uma distância fria e cautelosa. A solidão era sua companheira constante. Uma noite, ao chegar em casa exausta e desanimada, encontrou sua mãe chorando na cozinha. Filha, o que está acontecendo? Recebemos uma notificação do hospital. O plano de saúde não vai cobrir a próxima fase do tratamento de Sofia. Disseram que há um problema com nossa elegibilidade.
Ana Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era obra deles. Eles não estavam apenas atacando sua reputação, estavam atacando diretamente a vida de sua irmã. Aquele golpe baixo, covarde, acendeu nela uma fúria que ela não conhecia. O medo deu lugar a uma determinação feroz e inabalável. Com o coração pesado de dor e raiva, ela foi até o quarto da irmã. Sofia estava acordada, desenhando em seu caderno com lápis de cor. Ana, a mamãe está triste? Perguntou a menina com a inocência que partia o coração de Ana Maria. Não, meu amor. A mamãe está apenas cansada, mentiu ela, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Olha o que eu desenhei, disse Sofia, mostrando um desenho de duas meninas de mãos dadas, correndo em um campo verdejante sob um sol brilhante. Somos nós. Um dia vamos correr assim, não vamos? Ana Maria abraçou a irmã com força, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto em silêncio. Sim, meu anjo, nós vamos. Eu prometo que nós vamos. Naquele momento, a luta deixou de ser sobre o passado e se tornou inteiramente sobre a promessa daquele futuro desenhado em um pedaço de papel. Ricardo decidiu que precisava confrontá-la novamente, longe de seus advogados e dos olhos de sua tia. Ele a esperou perto de sua casa, em uma rua marechal iluminada que cheira a chuva e desolação. Quando ela apareceu, seu coração deu um salto. Ela parecia tão pequena e frágil sob a luz amarela do poste. Precisamos conversar, disse ele. Sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Ana Maria o encarou, o cansaço em seu rosto misturado com uma nova chama de desafio. Não tenho nada para falar com o senhor, já mandou seus advogados fazerem o trabalho sujo. Atacar a saúde da minha irmã foi baixo, até mesmo para alguém como o senhor. A acusação o atingiu em cheio. Ele não sabia sobre o plano de saúde. Teria sido Vargas por conta própria? A ideia o enojou profundamente. Eu não tive nada a ver com isso, ele disse, e para sua própria surpresa, ele queria desesperadamente que ela acreditasse nele. Mas isso só prova o meu ponto. Você está brincando com fogo. Ele se aproximou um passo, sua sombra a encobrindo por completo. A senhora é uma oportunista, senhorita. Pare de inventar fantasias sobre o passado. Aceite o dinheiro e suma. É a sua última chance de sair disso com alguma dignidade. Ele tentou usar o tom que sempre funcionava, o tom de autoridade e intimidação que aprendera desde criança. Mas as palavras soaram vazias, ocas, até para ele mesmo. Aquela foi a humilhação íntima, as palavras ditas no escuro, destinadas a quebrar seu espírito. No entanto, algo na maneira como ela o olhava, sem piscar, dizia que ele havia falhado miseravelmente. Dignidade é a única coisa que sua família não me tirou, Sr. Duran. E é algo que o seu dinheiro não pode comprar, ela respondeu, sua voz firme e clara cortando a noite. O senhor pode acreditar nas suas próprias mentiras, pode se esconder atrás de seus advogados e da sua tia. Mas a verdade não vai desaparecer só porque o senhor fecha os olhos para ela. Ela passou por ele, o ombro roçando levemente no seu, deixando-o sozinho na rua escura, mais confuso do que nunca. A recusa dela, a força inesperada, o fizeram questionar tudo. Ele voltou para sua mansão, e foi direto para a biblioteca. O mapa que o encontrara antes parecia zombar dele. Ele precisava de mais. Ele precisava de algo que provasse que ela estava errada, para que ele pudesse finalmente dormir em paz. Mas e se ele encontrasse algo que provasse que ela estava certa? Ana Maria, por sua vez, sabia que precisava de mais do que apenas a sua palavra para vencer aquela guerra. Naquela noite ela abriu a velha caixa de madeira de sua avó novamente. Dentro, além da imagem amarelada, havia outros tesouros que ela mal tocara antes, com medo da dor que poderiam trazer. Ela encontrou um pequeno diário,
com a capa de couro gasta pelo tempo e pelas lágrimas. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. As páginas revelavam a história de uma jovem cheia de sonhos, que descrevia com detalhe sua amizade com o jovem patriarca dos Duran, as promessas que ele fez, e finalmente, a traição. Ela descreveu o dia em que ele a fez assinar um documento que ela não entendia, tirando dela as terras que eram o sustento de sua família. As palavras de Predi, sua avó, eram a segunda pista, uma voz do passado clamando por justiça. Ele me disse que era para proteger nossas terras dos impostos do governo, escreveu a avó de Ana Maria em uma caligrafia elegante e trêmula. Eu confiei nele. Ele era meu melhor amigo. No dia seguinte, ele se foi, e homens estranhos chegaram com papéis dizendo que a terra não era mais nossa. Fomos expulsos como se fôssemos lixo, com a roupa do corpo. Ana Maria chorou ao ler as palavras, sentindo a dor de sua avó como se fosse sua. Aquilo não era uma fantasia de uma oportunista. Era a crônica de uma injustiça brutal, detalhada com uma clareza dolorosa. Agora ela tinha mais do que uma história contada de mãe para filha. Ela tinha um testemunho escrito, um coração partido derramado em tinta sobre o papel. Aquilo era mais poderoso do que qualquer ameaça que os Duran pudessem fazer, mais valioso que todo o dinheiro deles. Ricardo continuou sua busca desesperada pelos arquivos da família, movido por uma necessidade que ele não conseguia explicar. Ele encontrou uma caixa de metal trancada no fundo de um armário no escritório de seu avô. Depois de arrombá-la, encontrou uma série de documentos antigos e cartas pessoais. A maioria eram transações comerciais, mas uma carta amarelada e frágil chamou sua atenção. Era de um antigo empregado de seu avô, um capataz chamado Inácio. Na carta, o homem pedia perdão a Deus por cumprir ordens injustas, e mencionava o nome da avó de Ana Maria. Ele descrevia como foi forçado a participar da expulsão da família dela das terras, ameaçando-os. Era a terceira pista, uma confissão de um cúmplice, escondida por décadas. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. A história da garçonete não era uma invenção, era real, e sua família era a vilã. Ele ficou sentado por horas, as evidências espalhadas à sua frente, o mapa com as iniciais, as passagens do diário que Ana Maria havia mencionado e agora aquela carta. As peças se encaixavam em um mosaico terrível e vergonhoso. O Império Duran, o nome do qual ele tanto se orgulhava, foi construído sobre a ruína de uma família inocente. A riqueza que o cercava de repente pareceu suja, manchada por uma desonestidade fundamental. A imagem de seu avô, o homem que ele via como um visionário, se despedaçou completamente. Ele era um ladrão e um traidor. A revelação o deixou doente, um nó de vergonha e raiva se formando em seu estômago. O que ele deveria fazer agora? Ignorar tudo e proteger o legado manchado, como sua tia queria? Ou enfrentar a verdade e tentar reparar um erro de gerações? Eu encontrei algo, Cláudia, disse Ricardo no dia seguinte em uma chamada de vídeo com sua tia. Sua voz estava rouca, cansada. A história da garota, parece que há alguma verdade nela. Encontrei documentos, uma carta. A expressão de Cláudia se tornou ainda mais fria, se é que isso era possível. Verdade. A única verdade que importa, Ricardo, é que o Grupo Duran vale bilhões. Uma história sentimental sobre o passado não pode e não vai colocar isso em risco. Destrua essas provas, queime-as. E acabe com essa garota de uma vez por todas. Mostre a ela o que acontece quando se mexe com a nossa família. O comando era claro e impiedoso. Para Cláudia, a moralidade era um luxo que eles não podiam se permitir. O poder era a única lei que ela reconhecia e respeitava. Ana Maria sabia que não podia mais esperar. Com cópias do diário de sua avó e uma determinação renovada pela raiva, ela foi até a sede do Grupo Duran. Ela não tinha hora marcada, mas estava decidida a mostrar a Ricardo a prova que tinha em mãos.
Ela entrou no lobby imponente, um palácio de mármore e vidro projetado para intimidar e esmagar os pequenos. O ar era rarefeito, o silêncio quebrado apenas pelo som de saltos caros no chão polido. Eu gostaria de falar com o Sr. Ricardo Duran, disse ela à recepcionista, que a olhou de cima a baixo com desdém. O Sr. Duran tem hora marcada? A mulher perguntou com a voz entediada. Não, mas é urgente. É sobre a minha família. Em poucos minutos, não foi Ricardo quem apareceu, mas 2 seguranças enormes, com rostos inexpressivos e frios. Senhorita, por favor, retire-se. Você não é bem-vinda aqui, disse um dos seguranças, a voz baixa e ameaçadora. Ana Maria tentou argumentar, mantendo a calma. Eu só preciso de 5 minutos. Eu tenho algo que ele precisa, vereador, é importante. Mas eles não estavam ali para ouvir ou para dialogar. Eram muros de músculo pagos para obedecer ordens sem questionar. Quando ela hesitou, um dos seguranças a agarrou pelo braço com força desnecessária, fazendo-a sentir uma pontada de dor. Eu disse para sair. A humilhação pública estava começando. Ela sentiu os olhares curiosos e desdenhosos de todos no lobby, como agulhas perfurando sua pele. Ninguém se moveu para ajudar. Naquele mundo ela era invisível, um incômodo a ser removido o mais rápido possível. O segurança a arrastou pelo lobby de mármore, seus sapatos baratos fazendo um som patético no chão caro. Sob o olhar de dezenas de executivos e visitantes, ela foi tratada como uma criminosa. O segurança a empurrou bruscamente para fora, pelas portas de vidro giratórias, e ela tropeçou na calçada caindo de joelhos. A pasta que carregava se abriu, e as cópias das páginas do diário se espalharam pelo chão sujo, levadas por uma brisa fria. As portas de vidro se fecharam atrás dela com um som final. Ela juntou os papéis, as lágrimas de raiva e humilhação queimando seus olhos. O que ela não sabia é que Ricardo assistia a tudo por uma câmera de segurança em seu escritório. Com o coração apertado e o estômago revirado de vergonha pela crueldade de sua própria empresa, Ricardo assistiu à gravação da câmera de segurança várias vezes, cada repetição sendo uma facada em sua consciência. A imagem de Ana Maria sendo expulsa de seu prédio tratada com aquela brutalidade desnecessária o assombrava. Ele viu a dignidade com que ela se levantou, limpou a poeira do vestido, juntou seus papéis, e foi embora, sem olhar para trás uma única vez. Naquele momento, ele sentiu uma pontada de admiração, misturada com uma profunda vergonha de si mesmo e de sua família. Aquela mulher tinha mais coragem do que todos os executivos em sua sala de reuniões. A ordem de Cláudia para destruí-la ecoava em seus ouvidos, mas a imagem da injustiça era mais alta. Ele estava em uma encruzilhada, dividido entre o legado de sua família e a decência de sua própria alma. Eles me jogaram para fora como um animal, contou Ana Maria à sua mãe naquela noite, a voz embargada pela dor e pela raiva contida. Sua mãe a abraçou, o rosto vincado de preocupação. Minha filha, talvez seja melhor desistir, eles são muito poderosos. Eu tenho medo do que podem fazer com você, com a Sofia. As palavras de sua mãe eram ditas por amor, por um instinto de proteção, mas para Ana Maria, soaram como uma rendição. Não, mãe. Agora não. Se eu desistir, eles vencem. Se eu desistir, a avó sofreu em vão. Se eu desistir, Sofia nunca terá a chance que merece. A humilhação não a quebrou, ela a forjou. Transformou sua dor em uma armadura, e sua tristeza em uma arma afiada. Ela não estava mais lutando por uma memória, mas por um futuro vivo e pulsante. Naquela mesma noite, Ana Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ligou para um serviço de assistência jurídica gratuita que encontrou em um panfleto em um posto de saúde. Meu nome é Ana Maria, disse ela, a voz tremendo um pouco, mas cheia de uma nova e fria convicção. Eu preciso de ajuda,
Eu quero processar o Grupo Duran por um crime cometido há muitos anos. Do outro lado da linha, uma voz calma e atenta ouviu sua história do começo ao fim, sem interrompê-la. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha. A batalha estava longe de terminar, mas agora, ela tinha um novo caminho a seguir. Um caminho que a levaria diretamente ao coração do poder deles, a um lugar onde a verdade, esperava ela, finalmente teria uma chance de ser ouvida por todos. Lo mais fuerte está por venir, quédate hasta el final. O jovem advogado que atendeu o caso, um idealista chamado Lucas, ficou chocado com a história. Você tem provas concretas? Ele perguntou, cético, mas interessado. Ana Maria colocou sobre a mesa a imagem antiga, o diário de sua avó e as cópias dos documentos que havia conseguido. Eu tenho a fotografia original, ela disse, e a palavra pareceu preencher a pequena sala com seu peso histórico. E tenho a história de vida da minha avó, escrita por ela mesma, e sei que Ricardo Duran sabe que é verdade. Eu vi nos olhos dele. Lucas olhou para as provas, depois para o rosto determinado de Ana Maria. Ele sabia que as chances eram mínimas. Era Davi contra Golias. Mas a justiça às vezes se manifesta das formas mais inesperadas e improváveis. Vamos lutar, Ana Maria, disse Lucas, um sorriso confiante surgindo em seu rosto. Vai ser a luta mais difícil de nossas vidas. Eles vão tentar nos desacreditar, nos enterrar em burocracia, usar todo o poder e influência que têm contra nós. Vão tentar pintar você como uma louca, uma mentirosa. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Mas nós temos algo que eles não têm, a verdade. E vamos fazer com que o mundo inteiro a ouça. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Ana Maria. Ela não estava mais sozinha em sua cruzada. Tinha um aliado, alguém que acreditava nela. A esperança, que parecia ter sido esmagada na calçada em frente ao Império Duran, renascia, mais forte e mais brilhante do que nunca. Enquanto isso, a pressão sobre Ricardo aumentava exponencialmente. Cláudia Duran convocou uma reunião de emergência com a junta diretiva, sem a presença dele. Ricardo tem permitido que essa situação saia do controle, ela disse, a voz ressoando na sala de Mogno. Ele está hesitando, mostrando uma fraqueza que não podemos tolerar. O nome Duran está sendo arrastado na lama por uma ninguém. Se ele não consegue lidar com uma simples garçonete, talvez não esteja apto a liderar este império. As palavras eram uma ameaça velada, uma jogada de poder. Ela estava minando a autoridade dele, preparando o terreno para tomar o controle se ele não agisse de acordo com as regras impiedosas da família. Ricardo sentiu os olhares dos membros do conselho sobre ele, julgando-o. Ele estava sendo encurralado. O sabor da alma, que antes era um refúgio, tornou-se um lugar de angústia. Finalmente o dono do restaurante, com o coração partido, e os ombros curvados pelo peso da pressão, a dispensou. Sinto muito, Ana. Os clientes estão reclamando, o clima está pesado. Não posso arriscar meu negócio. Ela perdeu seu emprego. O plano do Dr. Vargas estava se concretizando. Por um momento o desespero a atingiu com força. Como ela pagaria o aluguel e os remédios de Sofia? Sentou-se em um banco de praça, sentindo-se invisível e derrotada. Foi quando se lembrou do desenho de Sofia. A promessa. A perda do emprego, em vez de ser o golpe final, tornou-se sua libertação. Agora ela não tinha mais nada a perder. Ligou para Lucas. Estou desempregada. Posso me dedicar integralmente ao processo. Qual é o próximo passo? Ricardo, atormentado pela culpa e pela pressão de Cláudia, tomou uma decisão que chocou a todos. Ele contatou Lucas secretamente, usando um telefone pré-pago. Eu quero ver as provas que sua cliente tem, disse ele a voz tensa. Não em um tribunal, não com advogados. Apenas eu e ela. Eu preciso ver o diário.
Eu preciso ver o original da imagem que ela mencionou. Lucas, desconfiado, hesitou. Por que eu deveria confiar em você? Isso pode ser uma armadilha. Ricardo suspirou, o som cansado do outro lado da linha. Porque eu não sou meu avô. E porque uma parte de mim precisa saber a verdade, seja ela qual for. Se ela estiver mentindo, eu a destruirei. Mas se estiver falando a verdade, então as coisas terão que mudar drasticamente. O encontro foi marcado em uma pequena cafeteria fechada para o público, um território neutro. A tensão no ar era palpável, densa como fumaça. Ana Maria chegou com Lucas. Ricardo chegou sozinho, parecendo mais velho e mais cansado. Ana Maria, com as mãos firmes, colocou sobre a mesa o diário e o objeto antigo. Ricardo estendeu a mão, hesitando por um segundo antes de tocar nos artefatos. Ele abriu o diário, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som das páginas amareladas sendo viradas. Leu por quase uma hora, sem dizer uma única palavra. Viu a caligrafia de uma jovem se transformar na de uma mulher de coração partido. Comparou os detalhes com a carta que encontrara. Tudo se encaixava perfeitamente. A verdade era inegável, esmagadora. Ele levantou os olhos para Ana Maria, e pela primeira vez, ela viu um homem quebrado pelo peso da história. Eu sinto muito, ele sussurrou, as palavras mal saindo, um som frágil no silêncio da cafeteria. Eu sinto muito pelo que minha família fez com a sua, por tudo. Para Ana Maria, aquelas palavras foram mais valiosas do que qualquer indenização monetária. Era o reconhecimento que sua avó nunca teve. Era a validação de sua dor, de sua luta. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram de tristeza, e sim de um alívio profundo, que parecia lavar anos de sofrimento. Aquele era o começo da justiça. No entanto, o caminho à frente ainda era incerto e perigoso. Um pedido de desculpas não mudaria as estruturas de poder que Cláudia e o resto do grupo Duran defenderiam com unhas e dentes. A batalha pessoal de Ricardo havia terminado, mas a guerra pública estava apenas começando. Um pedido de desculpas não é suficiente, disse Lucas, trazendo a conversa de volta à realidade fria da lei. Precisamos de uma reparação formal, pública, reconhecimento da posse original e uma indenização justa. Ricardo assentiu, o rosto pálido. Eu sei, mas minha tia e o conselho, eles nunca concordarão. Eles lutarão contra isso com tudo o que têm. Cláudia P. refere ver a empresa queimar a admitir qualquer erro ou fraqueza. A situação era um impasse. Ricardo estava disposto a fazer a coisa certa, mas estava preso em uma gaiola dourada, cercado por lobos de sua própria família. Ana Maria percebeu que a confissão dele não era o fim, mas o início de um novo e talvez mais perigoso capítulo. Agora Ricardo não era mais apenas seu adversário, mas um potencial aliado preso em território inimigo. Então nós vamos forçá-los, disse Ana Maria, sua voz ganhando uma força que surpreendeu os dois homens. Vamos levar isso a público. Vamos para o tribunal. Se o Senhor está realmente arrependido, não lute contra nós, fique do nosso lado. Deixe a verdade vir à tona. Deixe que um juiz decida. Era um ultimato, uma aposta de alto risco. Ela estava pedindo a ele que traísse sua própria família, que se colocasse contra o império que deveria herdar. Era um pedido impossível, mas naqueles olhos, Ricardo viu a mesma determinação inabalável que o desafiou no reste, esse aurante. Ele sabia que ela não estava blefando. Ela iria até o fim, com ou sem ele. A decisão que ele tomasse agora selaria seu destino e o da empresa para sempre. Naquela noite, Ana Maria visitou o hospital. Sofia estava dormindo, mas seu sono parecia mais tranquilo, o rosto sereno sob a luz fraca do abajur. As coisas estavam longe de estarem resolvidas, mas pela primeira vez em muito tempo, Ana Maria sentiu uma ponta de esperança genuína. Ela não sabia como, mas sentia que uma mudança estava a caminho, como a brisa que anuncia a chuva. Ela segurou a mãozinha de sua irmã,
e sussurrou a promessa mais uma vez, não com desespero, mas com a fé de que estava mais perto de cumpri-la. A jornada havia sido dolorosa, cheia de humilhação e medo, mas ela havia encontrado sua voz e sua força no processo. Ela estava pronta para a batalha final, não importava o quão difícil fosse. Ricardo voltou para a sede do Grupo Duran naquela noite. O prédio que antes representava poder e sucesso agora parecia uma prisão de vidro e aço. Ele entrou na sala de reuniões vazia e ficou olhando para o retrato de seu avô na parede. O homem na pintura parecia encará-lo com um olhar de desafio e desapontamento. Por toda a sua vida, Ricardo tentou ser como ele. Agora ele percebeu que a coisa mais corajosa que poderia fazer era ser exatamente o oposto. Ele pegou o telefone e ligou para sua tia. Cláudia, não vou esconder isso, não vou destruir prova nenhuma. Vou apoiar a reivindicação de Ana Maria. Vamos fazer a coisa certa. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por uma risada fria e ameaçadora. A guerra familiar havia sido declarada. Você é um tolo, Ricardo. Um fraco sentimental, disse Cláudia, a voz cheia de um desprezo cortante. Se você se voltar contra nós, eu vou destruí-lo. Vou garantir que você não herde um centavo deste império. Vou expô-lo como um líder instável e incapaz perante o conselho. Você vai perder tudo. A ameaça era real, e Ricardo sabia que ela era mais do que capaz de cumpri-la. Mas ele não se importava mais com o dinheiro ou com o poder. Ele se importava com a mancha na alma de sua família. Faça o que tiver que fazer, respondeu ele, a voz firme pela primeira vez em dias. Mas eu não vou ser cúmplice de uma mentira. A audiência está marcada. E eu estarei lá. Vejo você no tribunal. Ele desligou o telefone, o som do clique finalizando um capítulo de sua vida e iniciando outro, muito mais incerto e perigoso. Ana Maria e Lucas trabalharam incansavelmente para preparar o caso. A notícia do processo se espalhou como fogo, e a máquina de relações públicas do Grupo Duran entrou em ação, pintando Ana Maria como uma chantagista e golpista em blogs e colunas sociais. A campanha de difamação era brutal, cheia de mentiras e insinuações cruéis sobre seu passado e suas motivações. Mas ela não se deixou abalar. Com a confissão silenciosa de Ricardo, ela sabia que estava do lado certo. A batalha seria travada no único lugar onde a verdade ainda tinha uma chance. O Fórum de Justiça. O palco estava montado para o confronto final, um evento público que exporia os segredos mais sombrios de uma das famílias mais poderosas do país. O mundo inteiro estaria assistindo a cada movimento. Você está pronta para isso? Perguntou Lucas na véspera da audiência. Eles estavam em seu pequeno escritório, rodeados por pilhas de documentos e xícaras de café vazias. Ana Maria olhou pela janela, para as luzes da cidade indiferente. Eu nasci pronta para isso, respondeu ela, um sorriso cansado, mas determinado em seu rosto. Minha avó esperou a vida inteira por este momento. Eu não vou decepcioná-la. Ela não estava mais lutando apenas por sua família, mas por todas as famílias que foram silenciadas pelo poder e pela ganância ao longo dos anos. Sua história pessoal havia se tornado um símbolo de uma luta muito maior, e ela estava pronta para ser a voz daqueles que não podiam falar, não importando as consequências pessoais que enfrentaria. Enquanto isso, Ricardo sentou-se sozinho em sua biblioteca, segurando o objeto que Ana Maria lhe confiara. Era um gesto de fé que ele sentia não merecer, mas que o tocou profundamente. Ele olhou para o rosto de seu avô e para o da avó dela na imagem. Duas vidas jovens, entrelaçadas por uma promessa e uma traição que ecoaram por gerações. Ele sabia que no dia seguinte no tribunal ele teria que escolher entre honrar a memória de seu avô ou honrar a verdade. A escolha a clara, embora terrivelmente dolorosa. Ele colocou o objeto de volta em seu envelope protetor. Aquela pequena peça de papel não era apenas uma prova,
era a chave para a redenção de sua família, e ele a usaria para abrir a porta, não importando o que encontrasse do outro lado. A sede do Grupo Duran era um vespeiro. Cláudia e o Dr. Vargas preparavam sua estratégia de guerra. Ricardo nos traiu, disse Vargas, a voz fria como aço. Mas ele é apenas uma peça emocional. Vamos desacreditar a testemunha, invalidar as provas. Vamos transformar o diário em ficção de uma mulher amargurada e a foto em uma coincidência infeliz. Quando terminarmos, o juiz e o público pensarão que essa mulher é louca. O plano deles era destruir a credibilidade de Ana Maria de forma tão completa que ninguém jamais acreditaria nela. Eles iriam transformar a verdade em uma mentira tão convincente que a própria Ana Maria duvidaria de suas memórias. Era uma estratégia de aniquilação moral, projetada para não deixar pé de urra sobre pedra. No pequeno apartamento, a mãe de Ana Maria acendeu uma vela para Nossa Senhora. Que Deus te proteja, minha filha, disse ela, abraçando-a com força. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, sua avó está sorrindo para você lá do céu. O apoio de sua mãe era o escudo final de que Ana Maria precisava. Ela não tinha dinheiro, influência ou poder, mas tinha a verdade, a memória de sua avó, a promessa sua irmã e o amor incondicional de sua mãe. Com essas armas, ela se sentia invencível. Ela estava pronta para enfrentar os leões em sua própria arena. A noite caiu sobre a cidade, uma calma tensa antes da tempestade que eclodiria no fórum na manhã seguinte, decidindo o destino de todos. A jornada de Ana Maria transformou de maneiras que ela nunca imaginou. A garçonete tímida que tinha medo de confrontar a autoridade, havia se tornado uma mulher que estava prestes a desafiar um império. Ela aprendeu que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas da ação apesar dele. Dar uma luta por justiça, a levou a uma descoberta mais profunda sobre si mesma e sobre o mundo. Ela entendeu que uma única voz, por menor que seja, pode iniciar um eco que derruba muralhas. O que aconteceria no tribunal no dia seguinte, não era apenas o fim de sua história, mas o possível começo de muitas outras. E ela estava pronta para acender a primeira faísca da mudança. Ricardo, por sua vez, também estava irreconhecível. O herdeiro arrogante que acreditava que o dinheiro podia resolver tudo, foi forçado a confrontar a base podre sobre a qual sua vida foi construída. A jornada o despojou de sua certeza e o forçou a encontrar um novo tipo de bússola moral dentro de si. Ele estava prestes a arriscar tudo o que conhecia, sua fortuna, sua posição, sua família, por um princípio que mal compreendia semanas antes. Era um caminho solitário e aterrorizante, mas pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. A redenção ele estava descobrindo tinha um preço muito alto, mas ele estava disposto a pagá-lo integralmente. Cláudia Duran olhou para o horizonte de São Paulo de sua janela no topo do arranha-céu. Para ela, a batalha iminente não era sobre certo ou errado. Era sobre poder. Era sobre a sobrevivência da dinastia Duran. Ela via Ana Maria não como uma pessoa, mas como uma doença que precisava ser erradicada. E via seu sobrinho Ricardo como um traidor, um elo fraco que precisava ser cortado para salvar o corpo. Ela não sentia remorso, apenas uma determinação gelada. Ela ativaria todos os seus contatos, usaria cada truque sujo em seu arsenal. O nome Duran sairia vitorioso como sempre. Ela tinha certeza absoluta disso. Mas o orgulho, como dizem muitas vezes, vem antes de uma grande queda. Naquela noite, Sofia teve um sonho vívido. Ela sonhou que estava correndo em um campo verde, exatamente como em seu desenho. O sol aquecia seu rosto e o vento soprava em seus cabelos. E ao seu lado, de mãos dadas com ela, estava sua irmã, Ana Maria, rindo com uma alegria contagiante. Ela acordou com um sorriso no rosto. Ana, ela sussurrou no escuro do quarto. Eu tive um sonho bom. Ana Maria, que estava sentada ao lado da cama, velando seu sono, segurou sua mão.
Eu também, meu amor, eu também. A inocência e a fé de sua irmã eram a luz que a guiava através da escuridão. Era por aquele sonho que ela lutaria com todas as suas forças no dia seguinte, para transformá-lo em realidade. O diário da avó estava sobre a mesinha de cabeceira de Ana Maria. Ela o abriu em uma página aleatória antes de dormir. A esperança é uma semente teimosa, sua avó havia escrito com uma caligrafia elegante. Mesmo no inverno mais rigoroso, ela espera sob a neve, quieta e paciente, pronta para brotar ao primeiro sinal de sol. Ana Maria fechou o livro, as palavras ecoando em sua alma. Ela era a semente de sua avó. A luta que enfrentaria no dia seguinte era o seu inverno. E ela rezava, com todo o seu coração, para que o sol da justiça finalmente brilhasse sobre ela e sua família. A noite estava terminando, e o amanhecer de um dia decisivo estava prestes a raiar. A imprensa já estava se posicionando do lado de fora do fórum desde as primeiras horas da manhã. A história de Davi contra Golias havia capturado a imaginação do público. De um lado, uma garçonete desempregada. Do outro, um império corporativo. No meio, o herdeiro dividido, Ricardo Duran, cuja lealdade era o maior mistério. Todos esperavam um espetáculo, um drama de tribunal, que revelaria os segredos da elite. Mas para Ana Maria, aquilo não era entretenimento. Era sua vida. Era a última chance de honrar seu passado e garantir o futuro de sua irmã. O advogado Ernesto Vargas revisou suas notas uma última vez, pronto para destruir a reputação dela e transformar a verdade em uma mentira convincente. Ana Maria vestiu o vestido mais simples e digno que tinha. Não era para impressionar, mas para se sentir ela mesma. Ela se olhou no espelho e viu os olhos de sua mãe, a força de sua avó. Ela não estava sozinha. Ela carregava gerações de mulheres, resilientes dentro de si. Ela respirou fundo, pegou a pequena caixa de madeira com as provas e saiu pela porta, caminhando em direção ao seu destino. A rua estava calma, mas ela podia sentir a cidade prendendo a respiração. A batalha pela alma de sua família, e talvez pela alma de uma cidade inteira, estava prestes a começar no grande palco do Fórum de Justiça. O resultado era incerto, mas sua coragem era absoluta. O salão do Fórum de Justiça de São Paulo era um templo de mármore frio e absolutamente intimidador, com o ar pesado de uma expectativa que se podia quase tocar. De um lado, Ana Maria e Lucas formavam uma ilha de dignidade em um oceano de poder e influência. Do outro lado da sala, Cláudia Duran e o Dr. Ernesto Vargas exalavam uma confiança arrogante e quase insultuosa, tratando a vitória iminente como uma mera formalidade burocrática. Com Ricardo sentado logo atrás deles, o rosto uma máscara impenetrável de emoções conflitantes. Quando o juiz, um homem de expressão severa e olhar analítico, finalmente deu início à sessão, a tensão era palpável em cada canto do ambiente. Lucas se levantou, a voz calma, mas com uma firmeza que ressoava. Meritíssimo, estamos aqui para corrigir um erro histórico, uma injustiça que roubou de uma família não apenas sua terra, mas sua dignidade e seu futuro. Ele narrou a história de amizade e traição, estabelecendo o palco para uma reparação moral. Quando chegou a sua vez, o Dr. Vargas se levantou com um sorriso de escárnio, caminhando pela sala como um predador que saboreia a caça antes do abate. Meritíssimo, o que a acusação chama de injustiça histórica, nós chamamos de ficção barata. Uma história triste, talvez, mas fabricada por uma jovem desesperada em busca de um bilhete de loteria que a tire da miséria. Sua estratégia era cruelmente clara: desumanizar Ana Maria, pintando-a como uma mentirosa gananciosa e manipuladora. Ele desqualificou o diário da avó dela, chamando-o de um romance ressentido, sem qualquer valor probatório. Quem pode garantir que essas palavras não foram escritas recentemente para apoiar esta farsa? Ele questionou retoricamente, dirigindo-se à imprensa presente.
Ele apresentou documentos sobre as dívidas dela, as contas médicas da irmã. O desespero é um grande motivador. Não é uma mera coincidência que essa história fantástica só apareceu quando as dívidas se tornaram insuportáveis. Eu chamo ao depoimento a senhorita Ana Maria, disse o doutor Vargas, e sua voz soou como uma sentença final, ecoando pelo silêncio sepulcral do tribunal. Ela caminhou até o banco das testemunhas, sentindo as pernas trêmulas e o coração batendo descompassado em seu peito. O advogado a encurralou com perguntas rápidas e cruéis, disparadas como flechas venenosas. É verdade que a senhora perdeu seu emprego recentemente? Que sua irmã precisa de um tratamento caríssimo que a senhora não pode pagar? É verdade que abordou o Sr. Duran com um bilhete ameaçador? Isso soa como a atitude desesperada de uma chantagista. Ana Maria tentou responder, a voz fraca e embargada. Eu só queria que ele soubesse a verdade. Vargas a interrompeu bruscamente. A verdade, senhorita? Ou o preço do seu silêncio? Qual era o número? 1 milhão? 10 milhões? Diga para o tribunal, quanto vale a sua história inventada? A humilhação pública era brutal. Protesto meritíssimo. O advogado está intimidando e coaguinde a testemunha. A voz de Lucas cortou a tensão como uma faca, e o juiz, com um aceno de cabeça, concordou. O advogado recuou, mas com um sorriso satisfeito, certo de que o dano já estava feito na mente de todos. Lucas se aproximou de Ana Maria com um olhar gentil e encorajador. Ana, respire fundo, por favor. Conte para o juiz, com suas próprias palavras, sobre sua avó. Quem ela era de verdade para além de tudo isso? A pergunta simples a ancorou, e sua voz, ainda trêmula, ganhou uma força surpreendente ao falar da bondade e da tristeza silenciosa de sua avó. Lucas então fez a pergunta decisiva que todos esperavam. Ana Maria, sua avó deixou algo para você além de histórias e memórias? Alguma prova física da conexão entre ela e a poderosa família Duran? O coração dela batia forte. Sim, disse ela, a voz finalmente clara e ressoante. Com as mãos firmes, ela abriu a pequena caixa de madeira. Ela me deixou esta fotografia. A imagem amarelada, projetada em uma grande tela para que todos pudessem ver, calou o tribunal instantaneamente. Mostrava a avó de Ana Maria, jovem e com um sorriso tímido, ao lado de um rapaz orgulhoso e confiante, o jovem patriarca dos Duran. Entre eles, sobre uma mesa, um documento com um selo oficial era claramente visível. Esta imagem foi tirada no dia em que o avô do Sr. Duran prometeu proteger as terras da minha família, disse Ana Maria, a voz embargada pela emoção, mas incrivelmente firme. Ele disse à minha avó que a amizade deles era uma garantia mais forte que qualquer papel. No dia seguinte ele a traiu e tomou absolutamente tudo. Esta prova não é uma invenção, meritíssimo. É a memória congelada de uma promessa quebrada, uma memória que a família Duran tentou apagar por quase 60 anos. O clímax da revelação deixou a sala em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelos cliques das câmeras dos fotógrafos. O Dr. Vargas tentou desesperadamente minimizar o impacto devastador daquela imagem. Uma foto antiga, meritíssimo, isso não prova absolutamente nada. É uma coincidência, uma amizade de jovens, nada mais. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada e começava a germinar rapidamente. O juiz olhou para a imagem por um longo momento, a expressão indecifrável, e então se virou para a defesa. Senhor Ricardo Duran, gostaria de se aproximar, por favor? Um murmúrio agitado percorreu a sala. Cláudia Duran agarrou o braço de Ricardo, sibilando um aviso venenoso e desesperado. Ricardo, não se atreva a fazer isso. Não ouse. Pela primeira vez em sua vida, ele a ignorou completamente. Desvencilhando-se do toque dela, ele se levantou e caminhou lentamente para o centro do tribunal, seus passos ecoando no silêncio tenso. Ele parou diante do juiz, o olhar fixo na imagem projetada na parede.
Senhor Duran, o senhor reconhece as pessoas nesta imagem? Perguntou o juiz, a voz grave e solene. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso de gerações sobre seus ombros, e olhou para Ana Maria com um pedido de desculpas, silencioso em seus olhos. Sua voz saiu rouca, mas clara como cristal. Sim, meritíssimo, eu reconheço. Aquele é meu avô, e acredito que aquela seja a avó da senhorita Ana Maria. A confissão caiu como uma bomba no tribunal. Cláudia Duran soltou um suspiro de fúria contida, e o Dr. Vargas ficou pálido como um fantasma. Ricardo continuou tirando uma pasta do bolso interno de seu paletó. Depois de ser confrontado por ela, fiz minha própria investigação. Encontrei um mapa antigo que corroborava a história dela. E encontrei algo mais. Ele fez uma pausa, a tensão se tornando insuportável. Encontrei uma carta do antigo capataz do meu avô. Nela, ele pede perdão por ter cumprido ordens injustas, descrevendo como expulsou a família dela de suas terras. Se esta história te tocou el corazón, comparte para que llegue a más personas. Cláudia Duran se levantou abruptamente, o rosto vermelho de uma fúria que não conseguia mais conter. Isso é um completo absurdo. Ele está emocionalmente instável e sendo manipulado. Meritíssimo, meu sobrinho está sendo enganado por essa mulher interesseira. Sua voz era estridente, desesperada, a última tentativa patética de manter o controle sobre uma narrativa que se desfazia diante de seus olhos. Ordem no tribunal, senhora Duran, sente-se imediatamente ou será removida à força, bradou o juiz, batendo o martelo com uma força que ecoou por toda a sala. Cláudia se sentou, tremendo de raiva, fuzilando Ricardo com um olhar que prometia uma vingança terrível e implacável. Mas era tarde demais para ela. A verdade havia sido libertada de sua prisão de décadas, e não havia como colocá-la de volta na caixa de mentiras. A verdade havia vencido. O juiz leu os documentos que Ricardo apresentou, o rosto cada vez mais sério, e então se virou para o advogado da defesa, com um olhar de profundo desprezo. Dr. Vargas, diante deste novo testemunho e destas novas provas irrefutáveis, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? O experiente advogado abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Completamente derrotado, sua complexa teia de mentiras desfiada pela simples e inegável verdade, ele simplesmente balançou a cabeça negativamente, aceitando sua queda. Ana Maria assistia a tudo como se estivesse em um sonho, as lágrimas que segurou por tanto tempo agora correndo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de vindicação, as lágrimas de sua avó e de sua mãe finalmente sendo derramadas. Lucas colocou uma mão reconfortante em seu ombro, um sorriso orgulhoso e genuíno em seu rosto. Eles haviam enfrentado o gigante e o derrubado. Este tribunal reconhece a validade da reivindicação da senhorita Ana Maria, declarou o juiz, sua voz ecoando com a finalidade da justiça que finalmente chegava. O grupo Duran será instruído a iniciar imediatamente um processo de reparação histórica e financeira completa. O caso está encerrado por hoje. Ele bateu o martelo uma última vez, selando o destino de todos os envolvidos. A multidão explodiu em murmúrios e flashes de câmeras. Repórteres correram para fora para dar a notícia que abalaria as estruturas do país. Ana Maria estava cercada por pessoas que a parabenizavam, mas seus olhos encontraram os de Ricardo do outro lado da sala. Ele lhe deu um aceno quase imperceptível, um gesto de respeito e de redenção. A jornada dele havia apenas começado, mas a justiça dela finalmente havia sido servida, encerrando um ciclo de dor. Ao sair do tribunal, Cláudia Duran passou por Ricardo como um furacão de ódio e desprezo. Você está morto para mim, Ricardo, ela sibilou com veneno em cada palavra. Você destruiu esta família, e tudo que construímos. Mas Ricardo, pela primeira vez, não sentiu o golpe de suas palavras. Em vez disso, sentiu uma estranha leveza,
como se um peso que carregava a vida inteira tivesse sido subitamente e removido de suas costas. Ele havia perdido um império talvez, mas havia encontrado sua própria consciência e sua alma. O caminho à frente seria difícil e solitário, mas pela primeira vez, ele se sentia livre do legado de mentiras de seu avô, livre para construir um caminho baseado em algo mais sólido do que dinheiro e poder. Sua escolha havia custado sua herança, mas salvado sua alma, e essa era uma troca que ele estava finalmente em paz para fazer. A luz forte do sol cegou Ana Maria por um momento quando ela finalmente saiu do fórum. A multidão de repórteres a cercou como um enxame. Ana Maria, como você se sente neste momento histórico? Ela sorriu, um sorriso genuíno e cansado, mas cheio de paz. Eu sinto que a minha avó pode finalmente descansar em paz, disse ela, a voz clara e forte, sendo ouvida por todos. E agora? Agora eu vou para casa ver minha irmã. Aquela era a única coisa que realmente importava para ela naquele momento de glória. A justiça era para o passado, mas o futuro, um futuro brilhante e cheio de esperança, pertencia a Sofia. Ela havia provado a si mesma e ao mundo que a dignidade não tem preço e que a verdade, por mais frágil que pareça, tem uma força capaz de mover montanhas. A batalha havia sido longa, mas a vitória tinha o sabor doce da liberdade. No hospital, ela encontrou sua mãe ao lado da cama de Sofia, ambas com os olhos fixos na televisão, assistindo à notícia. Sua mãe a abraçou com uma força que misturava alívio e orgulho, chorando de alegria. Eu sabia, minha filha. Eu sempre soube que você conseguiria. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Sofia estava acordada, os olhos brilhando com uma luz que Ana não via há muito tempo. Você ganhou, Ana? Perguntou a menina, sua voz frágil cheia de uma esperança renovada. Sim, meu amor, nós ganhamos, respondeu Ana Maria, beijando a testa da irmã. Naquele pequeno quarto de hospital, longe dos tribunais e das manchetes de jornais, estava a verdadeira e mais importante recompensa de sua luta incansável. Era a promessa de um futuro onde Sofia poderia correr em campos verdes. Enquanto isso, os vilões da história enfrentavam o início de suas inevitáveis quedas. O advogado Ernesto Vargas, ao sair do tribunal, foi cercado por uma alcateia de jornalistas famintos por respostas. Pálido e em pânico, ele apenas conseguiu murmurar sem comentários antes de fugir para seu carro de luxo, que partiu em alta velocidade. A imagem do poderoso e antes intocável advogado reduzido a um fugitivo era um símbolo perfeito da queda do Império Duran. Ricardo, por sua vez, ficou sozinho no salão vazio, o silêncio profundo pesando sobre ele. Ele olhou para o assento onde Ana Maria estivera e soube que havia feito a única coisa decente possível. A herança de seu avô era uma mancha moral que ele finalmente começara a limpar. O preço do silêncio teria sido sua própria alma. A notícia se espalhou como fogo por todo o país, e a história da garçonete que desafiou um conglomerado bilionário e venceu se tornou uma lenda instantânea, um conto moderno de Davi e Golias. Sua vitória não foi apenas pessoal. Foi um poderoso símbolo de esperança para todos os que se sentiam pequenos e impotentes diante dos poderosos e arrogantes. O nome Duran, antes sinônimo de sucesso e poder, agora estava para sempre associado à injustiça e à traição, enquanto o nome de Ana Maria se tornava um farol de integridade e coragem. A luta dela ressoou com milhões de pessoas, não como um ato de vingança, mas como um reequilíbrio da balança da justiça, um lembrete fundamental de que a verdade e a responsabilidade são pilares que devem sustentar qualquer sociedade. A coragem de Ricardo em confrontar o legado sombrio de sua própria família também se tornou um ponto central da discussão pública. Visto por alguns como um traidor de sua classe, e por outros como um herói relutante e complexo, sua decisão provocou um debate nacional sobre herança, responsabilidade e a possibilidade de redenção pessoal.
Ele provou que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique destruir o mundo, o que se conhece, e todas as suas certezas. Sua jornada de transformação estava apenas começando, mas sua confissão pública marcou o primeiro e mais difícil passo para longe da sombra opressora de seu avô, e em direção a uma identidade própria, forjada na verdade e na reparação, não no poder e na riqueza herdada de forma injusta. Enquanto Cláudia Duran, isolada em sua mansão fria, sentia apenas fúria e planejava sua vingança, o Dr. Vargas bebia uísque em seu escritório luxuoso, tentando entender onde exatamente havia errado. Ele havia subestimado a determinação inabalável de Ana Maria e, acima de tudo, o poder de uma única e simples imagem amarelada pelo tempo. Sua carreira brilhante, construída sobre a habilidade de torcer e manipular a verdade, havia sofrido um golpe devastador e possivelmente fatal. Ele percebeu com um amargor profundo que há verdades que nem o dinheiro mais abundante ou a retórica mais astuta podem enterrar para sempre. A guerra para Cláudia não havia acabado, mas para Vargas, a derrota foi completa, pública e humilhante, um fim inglório. Naquela noite, a cidade de São Paulo parecia diferente para todos os envolvidos naquela saga. No hospital, Sofia dormia tranquilamente pela primeira vez em meses, sonhando com os campos verdes de seus desenhos. Em uma mansão, Ricardo olhava para uma parede vazia onde antes estava o imponente retrato de seu avô, contemplando um futuro incerto, mas finalmente limpo de mentiras. Em outra, Cláudia planejava sua próxima jogada em um jogo que ela na verdade já havia perdido de forma definitiva. E em um pequeno e simples apartamento, Ana Maria finalmente descansava, em paz consigo mesma e com o mundo. O dia havia sido longo, a batalha, feroz. Mas a justiça, como o sol, havia finalmente rompido as nuvens, trazendo consigo a promessa de um novo dia, mais justo e mais brilhante. A vitória de Ana Maria se tornou um catalisador para uma mudança social muito maior do que ela poderia imaginar. Outras famílias, que havia, e memes sofrido injustiças semelhantes nas mãos de corporações poderosas, começaram a se organizar, inspiradas por sua coragem e por sua vitória improvável. Advogados pro bono ofereceram seus serviços gratuitamente, e pequenos incêndios de resistência e busca por justiça se acenderam por todo o país. Lucas, o jovem idealista, viu seu modesto escritório se tornar uma referência nacional para casos de direitos civis, mas permaneceu humilde, lembrando a todos que sua maior vitória foi ganha com a simples e inabalável verdade de sua cliente. A batalha pessoal de Ana Maria havia se tornado o início de um movimento. Meses depois, Ana Maria estava no topo de uma colina verdejante, a terra que pertencera à sua avó, agora legalmente devolvida a ela. Ao seu lado, Sofia, mais forte e saudável do que nunca, corria e ria com uma alegria contagiante que enchia o ar de esperança. O sol da tarde aquecia seus rostos. O desenho de Sofia, aquele que começou tudo, havia se tornado realidade em cada detalhe. Ana Maria olhou para o horizonte, o coração cheio de uma gratidão imensa e indescritível. A jornada havia sido um inferno, mas a levou àquele paraíso particular. A promessa havia sido cumprida. A justiça havia sido feita. E um novo começo, brilhante e cheio de esperança, estava apenas começando para ela e sua família. Um futuro finalmente livre das sombras do passado. As semanas que se seguiram ao veredito foram um turbilhão de mudanças sísmicas para todos. A indenização concedida a Ana Maria foi substancial, não apenas um valor monetário, mas o reconhecimento público da dívida histórica dos Duran. Com o futuro financeiro de sua família seguro, ela pôde se concentrar na recuperação de Sofia, cobrindo cada consulta e terapia, sem o peso esmagador da preocupação. A imprensa, antes hostil, agora a celebrava como um símbolo de resiliência. Enquanto isso,
Ricardo Duran foi afastado do comando da empresa por sua tia Cláudia, mas para surpresa dela, a opinião pública se voltou contra a nova gestão. Despojado de seu título, Ricardo ganhou um tipo diferente de capital: respeito. Ele aceitou seu destino com serenidade, vendeu sua cobertura luxuosa e se mudou para um apartamento modesto, um ato simbólico de rompimento com o passado opulento que definia sua existência. "O que você vai fazer agora, filha?", perguntou sua mãe certa noite enquanto observavam Sofia dormir um sono tranquilo, finalmente livre da dor. "Temos o suficiente para viver confortavelmente. Podemos nos mudar, comprar uma casa no campo, como sua avó sempre sonhou." A ideia era uma promessa de paz, mas Ana Maria pensou nas centenas de cartas que recebera, nas vozes de pessoas esmagadas pelo poder. "Eu não posso parar agora, mãe", respondeu ela, com uma nova convicção. "A minha história teve um final feliz porque eu tive sorte. E todas as outras famílias que não têm essa sorte?" Ela olhou para as luzes da cidade pela janela. "A justiça que conquistamos precisa ser mais do que apenas um cheque. Precisa se tornar uma semente para outras pessoas." Sua mãe a olhou com admiração, vendo a garçonete se transformar em uma líder. Uma semana depois, Ana Maria procurou Lucas. "Eu quero usar parte da indenização para criar uma fundação", disse ela, espalhando anotações sobre a mesa dele. "Uma organização que ofereça assistência jurídica gratuita para pessoas que lutam contra grandes corporações." Lucas sorriu, orgulhoso, mas naquele momento a campainha tocou. Era Ricardo Duran, parecendo mais humilde do que nunca. "Eu ouvi sobre seus planos", disse ele hesitante. "Gostaria de ajudar, não com dinheiro, mas com meu conhecimento. Conheço as estratégias, as brechas que eles usam." Ana Maria o encarou, desconfiada. "Por que você faria isso?", perguntou. Ricardo a olhou nos olhos, a dor de seu passado familiar visível. "Porque o nome Duran destruiu famílias. E eu quero passar o resto da minha vida tentando construir algo que cure." A oferta sincera deixou Ana e Lucas sem palavras. A decisão foi tomada e a fundação foi batizada de Esperança Brasil. Com o apoio financeiro de Ana Maria, a expertise jurídica de Lucas e a visão estratégica de Ricardo, a organização nasceu com uma força inesperada. Eles alugaram um pequeno prédio em um bairro operário, transformando-o em um centro de acolhimento. As primeiras famílias chegaram, tímidas, carregando velhos documentos e histórias, sussurradas por gerações. O trabalho era árduo, enfrentando as mesmas táticas sujas que quase a destruíram. Mas a equipe estava preparada. Ricardo antecipava cada manobra legal, Lucas construía casos sólidos e Ana Maria era o coração da operação, conversando com as famílias, dando-lhes a dignidade para continuar lutando. A jovem que temia a autoridade agora se sentava em mesas de negociação com os CEOs mais poderosos do país, sem vacilar. Em meio ao trabalho intenso, Ricardo se aproximou de Ana Maria, estendendo um pequeno vaso com uma muda de ipê. "Eu sei que sua avó amava ipês", disse ele em voz baixa. "Achei que seria um bom começo para o jardim da fundação." O gesto simples carregado de significado selou uma nova paz entre eles. Naquele momento, não eram mais herdeiros de legados opostos, mas parceiros plantando um futuro. Essa cura se refletiu em sua vida pessoal. Com o tratamento completo, Sofia se recuperou de forma milagrosa. Numa tarde de primavera, na terra recuperada de S, o avó, a menina correu pela primeira vez, seu riso ecoando pelas colinas. Ana Maria chorou lágrimas de pura alegria. A promessa feita no leito do hospital fora cumprida da forma mais bela possível. Enquanto a esperança florescia, o império dos Duran, sob a liderança fria e vingativa de Cláudia, começou a ruir. O escândalo manchou a reputação da marca de forma irreparável, e um boicote de consumidores afetou seriamente os lucros. Acionistas venderam suas participações, executivos talentosos pediram demissão,
e a empresa se viu envolvida em dezenas de outros processos, inspirados pelo caso de Ana Maria. Cláudia se isolou em sua torre de marfim, culpando a todos, exceto a si mesma, pela queda do legado. Sua recusa em admitir o erro e buscar a reparação foi sua ruína final. Ela viveu o resto de seus dias amargurada e solitária, um fantasma assombrado pelas ruínas que sua própria intransigência ajudou a construir, tornando-se um conto de advertência sobre os perigos da soberba. Anos se passaram e o legado daquela luta se consolidou. Ana Maria tornou-se uma voz respeitada na luta por direitos sociais, sempre se apresentando humildemente como a neta de Maria. Lucas continuou sendo o pilar jurídico da fundação, treinando uma nova geração de advogados idealistas. O restaurante Sabor da Alma virou um ponto de referência, com uma placa na entrada. Aqui trabalhou Ana Maria, uma mulher que nos ensinou que a coragem pode mudar o mundo. Enquanto isso, o diário de sua avó foi doado a um museu de história social, exposto como um símbolo do poder da memória. A dor de uma família se tornou uma lição para a nação, um lembrete de que é dever de cada geração questionar e corrigir as injustiças do passado. Sofia cresceu e se tornou uma jovem forte e saudável, com o mesmo espírito de luta de sua irmã e avó. A doença que quase a levou se tornou a semente de sua vocação, e ela decidiu estudar direito, sonhando em um dia trabalhar ao lado de Lucas na fundação. A história de sua família não era mais um fardo de tristeza, mas um legado de força, um mapa que mostrava como transformar a dor em propósito. Já na faculdade, ela se tornou uma estagiária dedicada na Esperança Brasil, trazendo uma energia e uma perspectiva novas que inspiravam a todos. Sua presença era um lembrete constante do porquê eles lutavam. O futuro pelo qual Ana Maria lutou estava ali, em carne e osso, pronto para continuar o trabalho e levar a chama da esperança adiante. Ricardo encontrou seu propósito dedicando sua vida à Esperança Brasil. Em uma rara entrevista pública, um jornalista perguntou se ele se arrependia de ter perdido o Império Duran. Ele sorriu, um sorriso genuíno. "Eu não perdi um império", respondeu ele. "Eu me libertei de uma prisão. A verdadeira riqueza não está no que você herda, mas no que você constrói com seu próprio coração. E o que estamos construindo aqui vale mais do que todo o dinheiro do mundo." Suas palavras ecoaram, inspirando um novo debate sobre sucesso e legado. O herdeiro caído havia se tornado um filósofo da redenção, aprendendo a ouvir mais do que falar e a servir mais do que mandar. Ele provou que a maior transformação pode vir da maior perda que se pode imaginar. O romance entre Ana Maria e Ricardo nunca se concretizou da forma tradicional. Em vez disso, evoluiu para uma parceria de almas, um equilíbrio perfeito entre coração e estratégia. O amor deles se manifestava no trabalho que faziam juntos, redefinindo o nome Duran de um símbolo de exploração para um de reparação. Em uma noite calma, sentados na varanda da fundação após vencerem outro caso difícil, um silêncio confortável se instalou. "Você acha que sua avó estaria orgulhosa?" perguntou Ricardo. Ana Maria olhou para o céu. "Eu tenho certeza. E acho que, de alguma forma, até mesmo seu avô, onde quer que esteja, pode finalmente encontrar um pouco de paz." A reparação não era apenas para os vivos, mas também para os que já se foram, um reequilíbrio que atravessava o tempo. 5 anos após o veredito, a Fundação Esperança Brasil havia alcançado marcos extraordinários. A organização conseguiu recuperar legalmente as terras para 12 famílias em situações semelhantes, reescrevendo histórias de desapropriação que se arrastavam por décadas. A Fundação estabeleceu 5 centros de apoio jurídico em comunidades vulneráveis por 3 estados, garantindo que o acesso à justiça não fosse mais um privilégio. A história dele se tornou uma parábola moderna, contada em escolas e comunidades como um lembrete de que a justiça não é um presente dos poderosos,
mas um direito conquistado pela coragem dos que se recusam a ser silenciados. O que começou com um bilhete em um restaurante modesto, havia se tornado um movimento nacional, provando que a esperança é a mais teimosa e poderosa de todas as forças. A mãe de Ana Maria finalmente encontrou a paz. Ela se mudou para uma pequena casa na terra recuperada, onde plantou um jardim e um ipê em homenagem à sua própria mãe. Tristeza que por tanto tempo marcou seu rosto, deu lugar a um sorriso sereno, pois o ciclo de sofrimento de sua família havia sido quebrado para sempre. Ana Maria também encontrou sua felicidade na simplicidade, continuando a viver perto de suas raízes. A pequena caixa de madeira permanecia em sua cômoda, agora vazia. Ela não precisava mais dos objetos para se lembrar da força de sua avó. Aquela força agora vivia dentro dela. Ela honrou seu legado da maneira mais poderosa, transformando uma história de injustiça em uma fonte inesgotável de esperança e cura para o mundo.